Oi, eu sou Cristiane Portela, sou professora do Departamento de História e do mestrado em Sustentabilidade junto a Povos e Territórios Tradicionais na Universidade de Brasília e coordeno, junto com o professor Marcelo Cigales, o PIBID Interdisciplinar História e Sociologia, e nós produzimos aqui o PIBID diário e dentro dele a gente tem feito algumas discussões a partir dos ensinamentos da Bell Hooks, que é uma autora que a gente gosta muito e que nos inspira enormemente. Então, a gente está trabalhando o Ensinando o Pensamento Crítico, Sabedoria Prática. Eu vou comentar um pouquinho aqui sobre o primeiro ensinamento que ela traz nesse livro, que é o pensamento crítico. É muito interessante a forma que ela constrói, porque ela parte da descrição de uma fotografia dela quando criança, e essa fotografia ela descreve como aquilo que ela chama do retrato da intelectual quando garota. E essa referência visual que ela traz, ela funcionou para mim como um ativador de memórias. Então, eu leio essa referência imaginando a cena. Então, a primeira coisa que eu faço é procurar essa imagem, e aí eu chego aqui no que eu vou compartilhar com vocês, que é primeiro essa imagem, que é a imagem que a Bell Hooks descreve, né? E é uma imagem muito interessante, porque ela é criança, e ela nos conta que é uma imagem dela olhando um livrinho produzido num encontro de estudos bíblicos, e ela enxerga ali aquela mente trabalhando. E aí é muito interessante como ela constrói um texto que traz uma altivez enorme, né? Porque ela se enxerga ali como uma intelectual. E é algo que, para mim, sempre foi objeto de reflexão e de muitas dúvidas, muito incômodo, na verdade. Então, eu fico pensando muito sobre isso, sobre o que é ser intelectual, e eu quero comentar aqui um pouquinho sobre isso. Então, a partir do momento que eu olho essa fotografia da Bell Hooks e fico pensando isso, né? Como é que ela enxerga ali naquela fotografia uma intelectual? Então, o que é ser uma intelectual? E aí eu vou em duas fotografias minhas aqui. Uma fotografia também criança, assim, possivelmente mais nova um pouquinho que a fotografia que a Bell Hooks nos apresenta, e é uma imagem muito solar, né? É uma bebê, mas é uma bebê que está interagindo, eu acho, com aquele sol. Eu estou em Goiânia, né? É um lugar quente, mas ali a gente estava com certeza num momento de frio e estou ali curtindo aquele solzinho, pensando sobre a vida, e sempre fui considerada uma criança muito fechada, né? Pouco expansiva, mas muito conectada com as coisas todas que estavam rolando. Então, eu fico pensando isso, né? O que é essa intelectual a partir dessa imagem? E aí, procurando nas minhas fotografias, eu encontro também uma outra imagem, que é essa aqui, que é uma fotografia que eu tenho um enorme carinho, porque talvez eu fosse descrever essa fotografia como a minha primeira fotografia que traz uma referência intelectual, que eu identifico imediatamente como uma referência intelectual, que é uma fotografia que trouxe muito orgulho para os meus pais, né, desde muito tempo. Sou a primeira pessoa que fez uma graduação aqui na minha família, então todo mundo se orgulha muito disso, a primeira que me tornei doutora. E essa é uma fotografia em que eu tinha 10 anos de idade e estava fazendo um discurso, era a oradora na minha escola em Goiânia, quando eu terminei a quarta série. Então eu olho para essa fotografia e fico comparando, né, com a outra fotografia em que eu estou ali lendo o mundo a partir do sol, e fico mesmo pensando, o que é ser uma intelectual? Então eu estou ali, nessa última fotografia, lendo um texto que não me lembro exatamente, mas possivelmente eu escrevi, assim, gostava desde cedo muito de escrever textos, né, e escrevia com muito mais liberdade do que eu consigo escrever hoje. Não acho que tenha sido uma escritora genial em nenhum desses momentos, mas era, com certeza, era um momento ali, para mim, de enorme apreensão. Eu estava extremamente concentrada naquele texto que eu havia produzido, e era naquele momento, assim como é ainda hoje, um desafio para mim cada vez que eu tenho que me colocar publicamente nessa figura que vai ser reconhecida como intelectual. Então, eu fico pensando isso, né? Quando
eu olho para essa foto, eu me lembro sobretudo da tensão, do que representa, né? Ter que estar ali publicamente falando, sendo escutada, sendo ali o centro das atenções, e isso até hoje ainda me provoca uma angústia, é algo desafiador, bastante desafiador. O que significa ler o mundo e me posicionar também intelectualmente, interagindo com outras coisas que não são necessariamente a leitura? E o que significa essa fotografia, também muito significativa, de Bell Hooks? Então, pensando essas questões todas aqui, eu elaborei alguns destaques para dialogar com o texto da Bell Hooks. Então, primeiro, ela mostra que os pensamentos são laboratórios, e eu gosto muito dessa ideia do pensamento como laboratório, né? Então, pensar deve ser uma ação prazerosa. Então, essa é uma característica disso que caracteriza o pensamento como laboratório. Ele deve ser uma ação prazerosa. Se a autonomia é desestimulada, o pensamento crítico não floresce. Então, o pensamento ele não se completa como um laboratório de experiência da vida, né? E a gente pensa desde crianças ali, desde que a gente apresenta aquelas fotografias, a gente está pensando, portanto, está atuando intelectualmente, né, sobre as coisas, pensando sobre as coisas e atuando sobre o mundo. E é muito interessante porque ela fala que o pensamento é uma ação. Muitas vezes a gente tende a pensar que o pensamento é algo que está no âmbito teórico, né? Então, tanto Bell Hooks quanto Paulo Freire mostram que o pensamento ele é justamente uma ação. Portanto, a conformidade e a obediência elas são contrárias ao pensamento crítico. Um terceiro ponto é que o pensamento crítico favorece a consciência de si mesmo e a autodeterminação. Portanto, reconhecemos a nossa singularidade no mundo a partir daquele momento. E esse pensamento autônomo, ele é, portanto, um lugar de poder e de empoderamento. Então, há também, né, interdições construídas em função disso. Uma outra dimensão que aí também gosto muito de pensar a partir desse texto da Bell Hooks é que é um desafio, mesmo para docentes, né, comprometidos com a educação democrática, é um desafio estimular a alegria e o que o Paulo Freire chama de curiosidade epistemológica. Ela não fala exatamente nesses termos, mas dialoga muito com essa ideia, né? É um desafio para todas nós, eu também me identifico como uma educadora democrática, e é muito desafiador estimularmos justamente essa alegria e essa curiosidade epistemológica, porque ela parece algo menor, algo que não condiz especialmente com o pensamento acadêmico, com o pensamento científico. E aí ela mostra também que o pensamento crítico na formação, e aí eu estou pensando especificamente essa formação no ensino superior, mais especificamente nas ciências humanas e sociais, mas me remeto também à escola, essa formação que a gente traz, né? Eu fui professora na educação básica também durante bastante tempo, isso sempre foi algo que me confrontou. E ela diz, então, que o pensamento crítico na formação é um processo interativo, é uma forma de aprimoramento do pensar, e a gente vai ter que encontrar caminhos para esse aprimoramento. Não é simplesmente a desconstrução, mas o discernimento necessário para essa desconstrução que nos tensiona muito. E aí, eu fico também pensando muito no Ailton Krenak, que tem textos muito interessantes, e uma das coisas que me chama a atenção há bastante tempo, num dos textos do Krenak, é quando ele fala que o grande problema que nós temos que enfrentar é a acomodação das relações. Então, me parece que o pensamento crítico demanda e exige uma desacomodação das relações, que é o que a Bell Hooks chama de uma abertura radical. Então, para professores, é necessário uma autocrítica permanente, e aí no ensino superior a gente tem uma tendência a ter uma atitude profundamente egóica, autocentrada, né?
em que parece que a gente chegou assim num patamar do conhecimento que não pode ser questionado. E, portanto, eu sinto que a autocrítica se torna um desafio para nós. Do ponto de vista dos estudantes, como é sempre uma relação, um outro desafio é a disposição para não permanecerem passivos. Portanto, essa disposição para manter o entusiasmo e para fazer diferente daquilo que sempre foi feito, né? Porque a gente quer uma outra universidade, a gente quer uma outra escola, a gente quer um outro mundo, agora mais do que antes. Então, eu fico realmente lendo, lembrando de mim quando criança, tentando imaginar como Bell Hooks passa a se reconhecer como essa intelectual, o quanto isso é desafiador